o despertar para aprimorar uma dada qualidade, um dado atributo. Isso é algo que é despertado como um caminho de possibilidade e entapetamento para cimentar algo eficaz na clareza que o Espiritismo traz da continuidade da vida. Antes da terceira revelação, é curioso notar a quantidade de situação de loucura, suicídio, desesperação que acontecia da separação de entes queridos. Consoante quando uma mãe se separava de seu filho, um pai, e o desejo infrene que acabava adentrando essa conjuntura para, via porta espetacular do Alcide, ir para junto daquele ente que se foi antes para o astral e demandou o que o esperava. Kardec relata no Céu e Inferno, na parte que fala dos suicidas, de uma mãe que havia sepultado seu filho e acreditava-se que ela estava resignada com a situação. E esse rapaz contava seus idos de 21 anos, era o mais velho e caiu gravemente adoecido ali no arredor de Paris, na França, e o rapaz, prevendo o desenlace que havia soado no seu momento, chama a mãe e a abraça e se despede dela. Essa mãe, sob uma chuva de lágrima, diz que ele poderia ir em paz, porque ela lhe seguiria o mais rápido possível, e se retirou, tampando o rosto com as mãos. E quem estava ali assistindo esse comovente despedida acreditava que fosse um desabafo, uma explosão do sofrimento, da dor, da separação que essa mãe sofria, e que o tempo a tranquilizaria, a acalmaria. Mas quando o doente veio de fato a viver o trespasse e foi feita a preparação subsequente para o seu enterramento, perceberam que ela não estava ali entre eles e deram-se pressa em procurá-la
e tentar encontrar ela, foi quando, ao se aperceber de um celeiro, vislumbra ela mesma enforcada. De tal sorte que o enterro do filho aconteceu junto com o dela. Tamanha a rapidez, queima-roupa em que ela se apressurou a seguir esse filho, varando-o além-túmulo. E aqui fica evidente que aconteceu um retardamento por tempo inabordável do reencontro dela com esse filho, que ao desejar apressar e pela auto-rompimento da sua vida corpórea, chegar junto com ele do lado de lá, só fez retardar esse poder vê-lo novamente e piorar a sua situação moral e emotiva. Aqui a intrepidez faltou a ela, resignação, resiliência para lidar com o que havia acontecido, com aquela sorte do destino. E foi feito, muitos dias depois do suprastado ocorrido, a evocação dessa mãe e do filho. E para fazer o carro inicial, o arranque foi com o filho, que aclarou saber o que a mãe havia feito, e ele percebia o erro que ela cometera, de uma reunião que seria tão pronta em termos de agilidade para os dois, se ela tivesse submetido e acatado o desejo do Senhor e com essa simplicidade, essa submissão, aprovação, a humildade, que é algo que ela poderia ter aproveitado e acabou se tornando uma experiência que ela teria que recomeçar numa via expiatória, para que fosse expungida da mácula que gerou. E esse filho vai conclamar outras mães que não sigam esse exemplo. E no subsequente foi feita a evocação dessa mãe. E ela estava revoltada, vociferando a crueldade de quem havia separado o filho dela. E dizia da injustiça de Deus em fazer esse tipo de ação, que ela havia estado com esse filho desde a formação no ventre materno, o amamentado, o ensinado a balbuciar a primeira palavra. E na revolta em que ela havia se mergulhado, na blasfêmia que estava a emanar, foi explicado que em vez dela trair, fazer
vinha a misericórdia divina, a clemência. Ela estava fazendo jus e rasgando um caminho de maior dificuldade e de severidade. E foi colocado que ela voltaria a ver, mas que isso seria tido um tempo que ela não saberia, porque iria se estender a separação com esse filho, ali naquela vibração dificultosa que criou, e que o trespasse desse filho era uma prova, algo que foi colocado para testar e aferir a resignação dela, e ela sucumbiu, capitulou. E mesmo tendo saído pelo suicídio, ela sucumbia e capitulava novamente. Daí que essa sentença não seria inexorável, mas que ela precisaria agora viver essa distância que se impingiria entre ela e esse filho. E com isso ela foi conclamada a orar, a aceitar o que havia acontecido e a pedir perdão a Deus pela incredulidade, a falta de fé, e pedir a aceitação do seu arrependimento, da sua contrição, e que ela submeteria aquilo que fosse para ser. E termina dizendo o raio de esperança que foi para ela isso. E aqui mostra como cada consequência tem a ver com o que engatilhou a ação nefanda. Então, mesmo que duas pessoas tenham uma saída por essa porta espetacular, cada qual vai experimentar a reverberação disso de acordo com o característico do que preliou o momento da despedida. Por isso, para essa mãe, ela sabia estar viva, não tinha ilusão, um engodo de estar no corpo de carne. Ela percebia que continuou a existir depois do que aconteceu, mas que estava numa outra vibração, uma outra dimensão. E cônscia do seu estado, daquilo que havia acontecido, porque para ela a punição do que havia acontecido seria exatamente perceber que o caminho que ela tomou o afastou ainda mais do filho. Mas acaso
de autocídio que o espírito ele acredita que ainda está num corpo de carne pelo laço, pela ligação que prende ao vaso orgânico. E há relato de suicida que sente o verme decompondo o corpo e que se apercebe daquele momento, porque existe uma prisão ali, aquele vaso orgânico, do qual eles não conseguem desenlear. E no subsequente, Kardec ele vai citar um caso de um duplo suicídio por amor e por dever, de uma moça que gostaria de ter se consociado com um rapaz, mas que acabou escolhendo um outro. E isso se deu pela posição social avantajada que o destacava na visão dos pais em relação ao outro, que é quem ela amava e desejaria consociar. Isso acabou levando a uma situação complicadora, visto que o seu marido era amigo desse rapaz, cujo sentimento era recíproco em relação a ela. E quanto mais ele tentava evadir daquele ambiente doméstico para se afastar dela, mais o marido trazia, porque queria ele próximo ali daquele ambiente, daquele ninho. E foi quando eles, ao perceber que quanto mais forçava e lutava para conter aquele desejo de estarem um com o outro, aquilo mais aumentava e volumava, na razão direta, proporcional ao esforço e ao desejo de que aquilo se extinguisse, que havia entre os dois. Até porque sabia que se viesse a ocorrer algo, seria traição. E o próprio rapaz que, vendo a situação com essa moça, tinha se tornado insustentável, ele se apressa para casar uma jovem em que fez o possível para estar com ela e amá-la, mas foi em vão. E por 4 anos, sem solução de continuidade, tanto esse rapaz quanto essa moça, que haviam se casado cada qual com seu consorte e nutriam essa afeição pelo outro, conseguiram se manter de pé moralmente. Apesar desses encontros ali no ambiente de descontração que acabava por tornar dificultoso a resistência para cada qual. E ambos decidiram que iriam se suicidar juntos. Inclusive deixaram uma carta onde rolava o pedido para que fossem enterrados no mesmo local. E
isso só fez afastar eles ainda mais, porque por várias migrações sucessivas, onde cada qual reencarnaria e permaneciam separados, mas pressentindo um ao outro, desejando, precisando se aproximar um do outro, mas sem poder, aconteceria. E foi feita a respectiva evocação da situação confusa em que eles estavam e que abeberou de atenuante, porque foi visto como um heroísmo, um estoicismo diante do cumprimento de um dever, de algo que se impunha quanto moral, mas foi um refúgio, uma deserção, um degredo voluntário para a morte, com o intuito de se refugiar, se envolver dela, para evitar a luta e a resistência. Visto que a tentação, ela vai me convocar a uma resistência. E eu preciso ter esse abraço para a boa luta, porque essa aceitação, essa humildade, essa resignação diante das aflições que caem sobre a minha cabeça, isso per si já facilita para que eu arregimente, pela minha vontade, a força para resistir. Que vai ter a ver com aquilo que eu mais tenho caído ao longo das minhas existências pregressas, aquilo onde mais tenho falhado, que tem deixado de rastro, de odor, de vibração, de lembrança, porque isso volta para mim e acrescido daquilo que se energizou com isso, e pode se tornar um chá irresistível para o meu psíquico. Por isso que eu preciso protestar mentalmente contra a minha mazela, preciso da vigilância, preciso desenvolver uma disciplina com pensamento nobre, elevado. E, no caso em tela, o meritório raiaria a resistência, o encarar e aguentar, sem ser arrolado por aquela incidência da tentação. Então é como o desertor, o que degreda, que se esquiva, desvia no momento do perigo e do risco. Porque estar num corpo de carne é um risco que, longe de me colocar num desânimo, num medo, precisa me encorajar a desenvolver os recursos para lidar com o que vou encontrar.
Mesmo porque tem situações que elas vão surgir de assalto, de queima-roupa. De improviso. E que precisa que eu tenha o ferramental para lidar com aquilo e enfrente de forma temerata, estoica, com desassombro, valor. Daí eles vão, como aquela mãe e aquele filho, viver essa separação. No caso desse casal que acabou planejando isso junto, isso vai acontecer uma procura insidiosa tanto no astral quanto nas subsequentes reencarnações que cada qual teria. E debalde, porque não vão se encontrar, tendo uma impressão dolorosa do sabor eterno dessa separação, dessa punição. E a prece vai ser falado que vai ser aquele auxílio de todo momento, para quem eu posso rezar, emanar uma vibração positiva, boa. E pela forma como suportar, pela própria questão supracitada da resignação, isso pode ir manobrando e maleabilizando esse destino, porque somos árbitros do nosso destino. Eu sou esse que pode construir um destino melhor a partir da minha escolha de cada momento. E isso vem pôr por terra aquela ideia que havia em outras religiões de que a um ato desse você teria um castigo ad eterno, que inclusive fazia recusar por achar que seria inútil, desnecessária a prece a quem havia seguido esse caminho, porque foi feita uma votação ao inferno, eleito pelo outro. O Divaldo Franco conta que teve uma irmã que, devido a uma fofoca de uma conhecida sobre um caso que o marido vinha mantendo, ela vai até a casa dessa amante do marido, a agride, depois vai para sua casa. Ela morava em outra cidade e toma um veneno para rato e vem a desencarnar. Quando a mãe do Divaldo, então católica, porque ali o berço era católico, foi pedir para que o pároco rezasse uma missa na intenção da sua filha, que havia vivido trespasse, recebe como resposta que não seria possível devido à condição dela de suicida. Talvez embasado nessa ideia de que seria inútil ou uma perda de tempo deferir uma oração na direção dessa moça, agora um espírito que havia vivido a desencarnação. Então, dessa alma, ela passou o estado de reticidade como espírito, e naturalmente que o perispírito vai junto com ela.
E num súbito a mãe dele levanta e diz que não voltaria mais naquela igreja. Porque no momento que ela mais precisou, que era uma votação de oração para sua filha suicida, foi fechada aquela porta para ela. E ela era uma pessoa que auxiliava, trabalhava muito na igreja. Então o pároco ficou ressentido, gostaria que ela permanecesse, mas ela saiu para não mais voltar. E foi quando o contato com a doutrina espírita aconteceu. Divaldo ainda era criança pequena e foi buscado essa ajuda, porque ali ela pôde receber esse auxílio que tanto era importante, necessitava para essa filha. E de fato, porque onde ela estava, aí é que ela precisava da prece mesmo, que alcança o outro e beneficia na condição que tiver, onde tiver, a prece, ela faz chegar o socorro do Cristo, que é de quem promana a luz. Daí que sine qua non desenvolver essa bravura, esse intimor da alma, conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, que me faz enfrentar e encarar a angústia, a sofreguidão da luta, na brandura, na serenidade, na austeridade. Que é severo naquilo que precisa sustentar em termos de resistência boa, mas que está pronto, disposto a se dobrar, aí em busca de resolver a mais diversa complicação e aquilo que apareça inclusive de assalto, de roupante, mas se mantém inflexível, sem vergar ou dobrar diante da tentação. Que é esse movimento, esse arrolo gemal que me instiga e me leva para que eu tome atitude de fazer o mal. E fala na sequência que o homem que cumpre esse dever, que sobe essa montanha consciencial, ele ama mais a Deus, ao Criador, do que a criatura. Mas coloca a criatura, ama mais a criatura do que a si mesmo, antes de si. Visto que ele é juiz, árbitro e escravo, submisso à causa sua mesmo, que tem a ver com essa severidade, austeridade para vigiar e orar, e ao mesmo tempo essa disposição de me dobrar para resolver o que precisa sem romper. Porque a caridade, ela se dobra sem se romper. Então, essa flexibilidade moral para se dobrar ao que
seja necessário para ir em busca da resolução nobre, digna, mas ao mesmo tempo a inflexibilidade diante da tentação, de não se permitir ser arrastada por ela. E essa vitória e intensificação da virtude, ela não tem testemunho. Mas a derrota dessa mesma virtude não tem repressão. Por isso que precisa em busca de talhar essa virtude na atitude mental, rasgar o atributo do puro, descerrar, levantar o véu, ascender além do mais elevado.